Boa tarde, a paz do Senhor. Eu venho aqui trazer mais uma palavra de reflexão para nós. Que Deus possa tocar o teu coração, que Deus possa trazer sobre a sua vida um entendimento, que você receba da parte de Deus uma palavra de ânimo, de coragem e de conforto. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis. O tema da nossa ministração é permanecer ou fugir. 1 Reis 19, verso 1, diz assim: o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Bezerra, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias deitou debaixo da árvore, caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto de sua cabeça um pão assado na pedra e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou, tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se, coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu a comida que lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, um monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Senhor Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, só a ti, mas o povo de Israel quebrou sua aliança contigo, derrubou os seus altares, matou todos os profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Amém? Irmãos, nós vemos aqui no verso 2 a situação de Elias. Aqui conta a história de um profeta que venceu os profetas de Baal, desafiou os profetas de Baal, os convidou para um desafio e os matou. Aqui nós estamos diante de um profeta que era temido naquela região. Deus usava muito Elias e muitas coisas aconteceu através daquilo que Elias falou. Mas aqui nós estamos diante de um homem que recebeu uma ameaça de morte. Nós vemos no verso 2 o que Jezabel diz. A Bíblia fala assim que quando terminou tudo lá, a morte, que o rei Acabe viu toda aquela cena, ele desceu e contou para sua esposa Jezabel tudo o que Elias fez. Jezabel era uma mulher terrível. Ela era filha de um rei, esposa de um rei, era uma rainha do qual ela era conhecida pelas suas maldades. E quando ela ficou sabendo o que Elias fez, ela chamou o mensageiro e mandou que ele levasse a mensagem a Elias. A mensagem que Jezabel mandou até Elias era uma mensagem de morte. Que os deuses me matem, se até amanhã, por essas horas, eu não fizer com você aquilo que você fez com os profetas. Elias não estava diante de uma ameaça, irmão, comum, simples, de uma pessoa comum, de uma pessoa normal. Ele estava diante de uma ameaça de alguém que tinha autoridade, alguém que tinha força para mandar matar.
E quando Elias recebe essa notícia, esta mensagem, Elias fica apavorado. Ele fica com medo e por causa disso ele foge para o deserto. Elias, a Bíblia fala aqui no verso aqui que Elias preferiu ir para o deserto. Elias foi para o deserto, andou um dia inteiro. Você imagina, é preferível, Elias aqui estava preferindo fugir para um lugar quente, sem comida, sem alimento, do que enfrentar Jezabel. No verso 2, nós vemos aqui, olha, o que Jezabel falou. Mandou uma mensagem dizendo que os deuses me matem. Jezabel estava se colocando na posição de morte. Jezabel preferia morrer do que ver Elias vivendo, do que ver Elias desafiando seus profetas, matando seus profetas, trazendo destruição para o seu próprio reino, que não era o reino de Acabe, né? Era o reino que ela já tinha em sua mente. E quando ela deparou com aquela situação, ela quis a morte de qualquer jeito de Elias. Muitas das vezes nós somos como Elias. Temos atitudes de Elias. Fugimos para o deserto. Preferimos ficar debaixo de um sol escaldante, quente, passando por necessidade, do que ficar e enfrentar os nossos adversários. Elias se escondeu, irmão, porque teve medo. O que é que você tem vivido que você tem sentido medo? Nós vemos também aqui no verso 4, que diz assim: e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. O que é que tem chegado até você? Que você tem olhado para a circunstância? O que é que tem te ameaçado? Que você tem olhado para aquela situação, que você tem tido o desejo de morrer? A Bíblia diz assim que Elias então orou. Ele chegou até o Senhor e pediu: Senhor, acaba com isso, porque eu quero morrer. Eu sou um fracassado. Elias estava se colocando numa posição de uma pessoa derrotada, como se nunca tivesse vencido, como se nunca tivesse lutado. Diante de tantas coisas que Elias fez para trás, Elias venceu os profetas de Baal, e agora Elias não estava vendo o que ele poderia vencer também. Elias estava colocando a força de Jezabel mais forte do que o poder de Deus. Elias estava colocando a ameaça mais forte do que a palavra de Deus. E a Bíblia diz assim: eu estou como foram os meus antepassados. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Diante desta ameaça, Elias pediu a morte. O que é que você tem trago para a sua vida nos dias de hoje, que você tem se sentido um fracassado? Que você tem pedido a morte? O que tem te desafiado tanto que você acha que não pode vencer? O que é que assustou Elias? O que assustou Elias foi a força de uma ameaça. Porque não foi só uma ameaça: eu vou te bater, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, ela disse: eu vou matar você. Que os deuses me matem. Ela estava colocando a vida dela a prêmio. Que os deuses me matem, se até esta hora eu não fizer com você o que você fez com os profetas de Baal. Olha a força da ameaça desta mulher. Olha o que ela estava colocando, a própria vida, jurando pela própria vida para tirar a vida de Elias. Foi a força de uma ameaça. Pensa bem, como você tem andado? Quem tem te desafiado? Quem era Jezabel? Elias sabia muito bem quem estava o desafiando. Quem era Jezabel? Naqueles tempos, Jezabel ela era uma rainha.
Ela era filha de um rei, casou com o rei Acabe e era rainha daqueles tempos. Mas Jezabel não era uma mulher comum, Jezabel não era uma mulher qualquer, Jezabel não era uma mulher normal, Jezabel não era uma mulher fraca, Jezabel não era uma mulher perdida, uma mulher que não sabia o que queria, não sabia como fazia. Jezabel era uma mulher que ela tinha os seus desejos próprios, as suas próprias vontades. Ela era uma mulher influenciadora, ela era uma mulher manipuladora. Ela era uma mulher perversa. Ela não tinha escrúpulo. Ela não tinha. Nós vemos bem, irmão, o que ela fez com Nabote. Lá em 1 Reis 21:16, conta a história de Nabote e a vinha. Ela conspirou contra Nabote. Ela fez de tudo para destruir Nabote, para que Nabote desse, para que o rei Acabe tivesse a vinha de Nabote. E ela conspirou de uma forma que ela começou a manipular, controlar as pessoas que pudessem chegar até Nabote. E com isso veio a morte de Nabote. Se ela fez isso com Nabote, o que ela poderia fazer com Elias? Ela ia conspirar contra ele, ela ia matar ele, ela ia destruir, ela ia tirar a vida de Elias daquela terra, para que Elias não ousasse tocar mais em ninguém que a pertencesse. Ela estava querendo, irmão, pôr um fim em alguém que estava desafiando e vencendo. Às vezes você está nessas condições, você tem desafiado Satanás, tem vencido Satanás, mas quando vem alguém que você acha que ele tem mais força, que ele tem mais poder, que ele tem mais autoridade do que você prefere fugir para o deserto, ficar lá sem nada, do que enfrentar o seu adversário. Elias sabia quem era Deus. Você também sabe quem é Deus. Você sabe que Deus é poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele tem poder nos céus, na terra e no mar. Ele dá ordem para a natureza. E assim acontece. Mas nesse exato momento aqui, Elias estava com medo. Que é normal. Nós, seres humanos, temos coragem, mas também temos medo. Temos alegria, mas também temos tristeza. Nós ganhamos, mas também perdemos. Mas como e qual é o seu comportamento diante de uma ameaça? Qual tem sido as suas atitudes diante de uma ameaça? Você tem fugido para o deserto? E acha que Deus não vai lá? E acha que Deus não vai te tirar de lá? E acha que Deus não vai te perguntar o que é que você está fazendo lá? Porque quando Deus nos manda para o deserto, Ele não pergunta o que está fazendo lá. Ele sabe o que estamos fazendo lá. Mas quando nós fugimos para o deserto, porque queremos esconder de alguma coisa ou de alguém, Deus nos pergunta, o que é que você está fazendo aqui? Para mim, no meu entendimento, eu não sei no seu, Deus estava perguntando para ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Levanta! Eu não te mandei vir para o deserto. Eu não te mandei fugir. Mas Elias fugiu. O propósito de Deus, mesmo quando nós fugimos, o propósito de Deus não muda. Mesmo quando estamos escondidos, com medo, o propósito de Deus para nossas vidas não muda. Porque o propósito de Deus para nossas vidas é para o reino. É para que haja crescimento. Para que haja mudança. É para que Ele possa continuar nos usando. Então, o propósito de Deus para nossas vidas é que nós venhamos a aparecer, mas que Ele apareça através de nós e não ficamos escondidos. Jezabel, ela não ia economizar força para matar Elias. Para os nossos dias de hoje, o que tem vindo contra nós com a força de Jezabel? O que é que tem vindo contra você? Que você acha que tem a mesma força, o mesmo poder, a mesma autoridade de Jezabel. O que é que tem vindo contra nós, que nós temos visto ali algo destruidor, devastador, que vai acabar com as nossas vidas, algo que
que muitas das vezes nós olhamos e achamos até que é maior do que Deus. Porque é assim. Em nossas dificuldades, em nossas lutas, nós focamos tanto nos nossos inimigos que nós esquecemos quem é o nosso Deus. Nós focamos tanto no nosso adversário que esquecemos que o nosso Deus tem poder até sobre o adversário. Será o divórcio? Seu marido foi embora, seu casamento acabou, sua esposa foi embora. Até mesmo às vezes o seu esposo morreu, faleceu, ou a esposa faleceu, e que você acha que Jesus foi embora junto. Será que é a doença? Será que é a escassez? Será que é o desemprego? Será que é essa pandemia aí? O que é que tem vindo contra você com a força de Jezabel que você não tem conseguido enfrentar? O que é que tem batido a tua porta, que você tem olhado para aquilo e tem preferido esconder do que enfrentar? O que é que tem vindo contra a sua vida? Pergunta para si mesmo. Eu sei o que tem vindo contra mim. Eu também vivi uma ameaça de Jezabel. Eu também vivi uma situação parecida com Elias. Mas ao contrário de Elias, eu não me escondi. Ao contrário de Elias, eu não me acovardei. Ao contrário de Elias, eu sofri sim, mas eu sobrevivi. Ao contrário de Elias, eu fui para o deserto porque me tiraram quase tudo, mas não me tiraram a presença de Deus. Entenda! A diferença de ir para um deserto porque o Espírito Santo está conduzindo, como foi Jesus, e a diferença de ir para um deserto para se esconder de medo, tu vai perder a vida neste deserto. Mas quando Deus tem propósito, Ele sempre vai lá, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele nos conduz, como conduziu um anjo até Elias, que levou comida e levou água. Quando Deus tem plano, Ele insiste. Ele falou com Elias uma vez, Ele falou com Elias pela segunda vez, porque o propósito de Deus para Elias não podia morrer ali. O propósito de Deus para a sua vida não é o deserto que vai matar. O propósito de Deus para a sua vida, você vai ter que comer, beber sim, se levantar e continuar o propósito de Deus. O que é que tem vindo contra a tua vida? São palavras? São situações? São circunstâncias que você olha e acha que não vai vencer? É porque o seu foco está errado. É porque o meu foco tem estado errado. Porque quando o nosso foco é Deus, venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós sabemos que o nosso Deus vive. E Ele reina sobre todas as coisas. O que é que tem vindo contra a sua vida que você não tem vencido? O que é que a sua família tem vivido, que você tem trago para você como se fosse hereditário? Elias estava falando aqui, Senhor, eu sou como um fracassado, como os meus antepassados. Elias estava trazendo do passado dele para algo que estava acontecendo hoje, nos dias de hoje. Elias estava falando, meu antepassado fracassaram, eu estou fracassado também. Mas ele estava fracassado, irmão. Como? Se ele não enfrentou aquela rainha, se ele não enfrentou Jezabel, onde ele perdeu a guerra. Como ele perdeu a guerra se ele não enfrentou? Ele estava fugindo. Mas o medo tomou conta do raciocínio de Elias. Que é muitas das vezes assim. Só quem está vivendo o medo sabe como é. Só quem está sendo afrontado sabe como é. Quem é Jezabel hoje na sua vida? Quem tem sido Jezabel na sua vida hoje? Quem tem sido? Por medo, lá no verso 9, a gente vê assim, ó. Aí ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente o Senhor Deus o perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Pela segunda vez
Elias se escondendo e Deus indo até Elias. Quantas vezes o Senhor tem ido até você, tem levado palavras de ânimo até você, tem levado palavras de conforto, palavras de encorajamento, para que você saia da sua caverna. A caverna da depressão, a caverna da perda, a caverna da decepção, a caverna do desprezo, a caverna do qual você achou que pastores, amigos, família confiavam em você e você confiava neles, e de repente, diante de um problema, você está se sentindo sozinho e preferiu se isolar. Quantos nessa hora está fazendo do seu quarto, da sua cama, sua caverna? Eu não estou falando de pandemia. Eu não estou falando, irmãos, dessa situação que nós estamos vivendo hoje, do isolamento social. Não estou falando. Eu já estou falando de coisas que você vem vivendo, coisas que eu vivi antes da pandemia, antes do isolamento social. Diante de tudo que eu vivi, eu cheguei em uma situação que eu pensei assim: eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou viver isso, nunca mais vou viver aquilo, porque eu fiquei com medo daquilo que um dia eu vivi. E eu pensava: eu não quero viver mais, eu não vou suportar mais. Quantas vezes você diz assim: eu não vou subir num altar para pregar mais, porque um dia eu subi, tal pastor não aceitou, tal pastor recriminou, tal pastor disse que não gostava do teu ministério. O teu ministério não é para gostar, o teu ministério é para ser usado, o teu ministério não é para aplauso, o teu ministério é para trazer vida, não importa quem goste ou não, quem deu o ministério foi Deus. Quantas vezes você cantou, você adorava, você louvava, mas aí um colega, um irmão que dividiu o altar com você, fez uma comparação ruim e aí você desistiu, parou de cantar. Quantas vezes você profetizou, Deus te usou, porque veio um outro profeta, te corrigiu, ou até mesmo falou algo que comparava com a sua profecia, você não aceitou. Aí sabe o que você fez? Foi para casa, chorou, dobrou o joelho e disse para Deus: eu não profetizo mais naquele lugar, eu não oro mais naquele lugar, eu não canto mais naquele lugar, eu não prego mais naquele lugar. E aí Jezabel estava aí, te ameaçando. E como Elias você fugiu, como Elias você continua fugindo, como Elias você continua se escondendo. Quem tem sido sua Jezabel hoje? Quem tem sido? Será que não é você mesmo? Porque quando eu entendi que a única que poderia ou pode parar o meu ministério, primeiro é Deus. Segundo sou eu mesma. Quando eu entendi que a única pessoa que pode me tirar do altar de Deus, não é altar de igreja, mas de altar de Deus, primeiro é Deus, segundo sou eu mesma. Porque quando Deus usa, não tem quem cale, não tem quem pare, pode até afrontar, pode até mandar palavras de ameaça, mas nós temos um Deus que nos dá respaldo. Nós temos um Deus que quando nós queremos ficar acomodado, Ele pergunta: até quando você vai ficar aqui dentro escondido? Ele pergunta: o que é que você está fazendo aí escondido? Creia, o Deus de Elias é o seu Deus, mas você não é Elias, e nem pode ter essa atitude de Elias, se acovardar, ir para o deserto, querer morrer lá, pedir a Deus para matar, porque Deus não vai te matar, Deus não vai te tirar a sua vida, porque o propósito de Deus para a sua vida ainda não cumpriu, ainda não finalizou. O propósito de Deus para a sua vida ainda está adiante, ainda vai adiante, ainda vai alcançar muitas vidas. Reflete, se a Jezabel não tem sido você, se paralisando,
se diminuindo, se rejeitando, se desprezando, falando que não consegue, não pode, não vou. Pensa bem, se a Jezabel não é aquela que está vindo com rebeldia, com espírito de feitiçaria, e eu não estou falando de trabalhos, de macumba, não é desse. Eu estou falando de rebeldia, de feitiçaria, que se levanta contra ministério, que se levanta contra o irmão, que se levanta contra alguém que não é da tua religião, que não é da tua fé, que não pensa igual você, que não age igual você. Pensa bem. Analisa, examina a si mesmo. Eu não preciso examinar você, eu tenho que examinar a mim mesmo. Pensa bem, se você não é o que paralisa o ministério do outro, porque alguém começou a cantar e você viu que estava cantando melhor do que você liberou uma palavra e a pessoa sentiu aquilo como uma ameaça. Pensa bem, alguém que subiu em um altar, começou a pregar algo que você nunca pregou, começou a falar algo que você nunca nem ouviu e você se sentiu ameaçado. Preferiu mandar uma palavra de ameaça. Quem tem sido você? Para onde você tem fugido? E de quem você está fugindo? Até quando Jezabel vai te esconder? Vai te ameaçar? Vai te amedrontar? E você vai continuar se covardando diante da ameaça dela? Até quando? Até quando o nosso Deus vai ter que ir atrás de você? Vai ter que estar te falando as mesmas coisas? Sai para fora, para com isso, para com aquilo. Até quando a sua imaturidade vai ficar te paralisando? Até quando você vai continuar pegando a Bíblia e lendo para os outros, sendo que a Bíblia tem que ler para mim, para nós? Se a Bíblia não tiver efeito, se a palavra que você está falando não tiver efeito para você primeiro, de nada adianta pregar. Se a palavra que eu trago não trata a mim primeiro, não adianta eu querer que essa palavra trate do meu próximo. Quando eu li essa palavra, eu comecei a refletir aonde eu estava errando, para onde eu estava fugindo. E eu comecei a me sentir incapaz, eu comecei a me sentir uma fracassada, eu comecei a me sentir uma derrotada. Eu comecei a pedir a Deus, Deus, eu não quero viver isso mais, tira a minha vida. Eu não quero passar por isso, do que eu já passei. E Deus me disse, levanta-te, apronta-te, porque o teu ministério ainda não acabou. Não é aqui a sua morte. Você não vai morrer aqui, porque eu não te trouxe até aqui para morrer. Eu te trouxe para que você tenha um testemunho de vida. Eu enfrentei minha Jezabel, ou a Jezabel que andava perto de mim, que falava aos meus ouvidos, eu vou matar você, eu vou destruir você, vou exterminar você. Porque às vezes a Jezabel anda do nosso ladinho. Hoje nós podemos falar que nossa Jezabel é Satanás, que trabalha dia e noite para tirar nossas vidas. É um inimigo que trabalha constante nos nossos pensamentos, no nosso querer, nas nossas vontades, para nos tirar da vontade de Deus. O que é que você vai fazer? Você vai permanecer ou você vai fugir? Você vai enfrentar Jezabel ou você vai ficar aí fugindo dela sempre? Porque se você não morrer na mão de Jezabel, você vai morrer no deserto. Mas Deus está levando provisão para você. Deus está levando comida. Deus está levando água. Deus está levando uma palavra de encorajamento. Levanta, apronta-se e vá, porque tem uma caminhada para você. Como o anjo disse para Elias, come e bebe,
Porque senão você não vai aguentar a caminhada de 40 dias e 40 noites. Você ainda tem muito chão para andar, minha amiga, meu amigo. Você ainda tem muito chão para percorrer. O seu ministério só começou. E quando as coisas começam, o inimigo também ele vem. Quando a gente reage, o inimigo também reage. Mas quando o nosso inimigo tenta, nosso Deus já fez. Ele já preparou para ti uma caminhada de vitória. Para de ir no seu passado e trazer para os seus dias de hoje coisas que já passaram. Para de trazer coisas que os seus antepassados viveram, morreram, mas que você está vivendo hoje não é a mesma coisa que eles. Mas você pode viver coisas que eles não viveram. Vitória. Vitória. Porque se alguém da sua família morreu com uma doença e você acha que vai morrer, creia que o nosso Deus é Deus de cura. Se a sua família, quase todas, vive o divórcio, creia que o seu Deus pode restaurar. E se ele não restaurar, ele restitui com alguém melhor, com alguém fiel. Creia. Creia que se os seus filhos estão perdidos nas drogas e alguém da sua família morreu nas drogas, creia que o seu Deus pode tirar o seu filho das drogas vivo. Vivo. Mas para isso você tem que reagir. Você tem que fazer uma escolha. É permanecer ou é fugir? Se você permanecer, creia que o Senhor é contigo. Ele vai te dar vitória. Se você der continuidade à história, você vai ver que Jezabel morreu. Os cães comeram a sua carne. Isto é a palavra que Deus tem para os nossos adversários. Eles serão destruídos. Eles serão banidos dos nossos caminhos. Porque Jesus já decretou a nossa vitória lá na cruz do Calvário. Eu venci o mundo, vós vencereis. Creia nesta palavra. E sobre esta palavra, eu te convido a orar. Para que você entenda que o Senhor está indo até ti com uma palavra de graça, com uma palavra de ânimo, com uma palavra de vitória. O Senhor está levando até você alimento, pão, água, para que você reforce, renove as suas forças. Jezabel é um inimigo que já tem um decreto de morte, de derrota, de fracasso, mas o Senhor tem para ti uma palavra de vitória. Reage! Reage! Porque esse é o nosso Deus. Amém? Feche os seus olhos e ore comigo. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu venho colocar diante de Ti, Senhor, esta minha irmã, este meu irmão, este amigo, esta pessoa que eu não conheço, Senhor, que está vivendo uma situação, como foi, meu Deus, no tempo de Elias. Fugiu, Senhor. Desafiou os profetas, venceu os profetas, mas diante, meu Deus, de uma luta, de uma batalha, de uma ameaça, ele foge para o deserto. Diante, Senhor, de uma palavra, de uma ameaça com palavra, ele tem se escondido, meu Pai. Ela tem se escondido no deserto. No deserto a provisão é do Senhor. E o Senhor, assim como proveu para Elias, coma e beba, mas levante. Que o Senhor leve para esta vida, meu Pai, o teu pão que eu alimento, a tua água que é viva, que sacia toda a sede. Como Jesus um dia disse naquele poço, que aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Que o Senhor leva água para esta pessoa, que ela não venha ter mais sede, que ela não venha ter nenhuma mais necessidade, que ela não venha ficar mais presa no seu passado, que ela não tenha medo mais das ameaças de Jezabel, mas que ela reage para essa pessoa, Senhor, que nesse momento está no leito de dor e está se sentindo que vai morrer. Leva para ela cura, que ela seja curada, meu Deus, em nome de Jesus, que ela seja curada no corpo, na alma e no espírito.
e que ela reage. Porque para esta pessoa, para mim, para nós, da parte do Senhor, nós temos uma palavra de vitória. Mas para os nossos inimigos, eles têm a palavra de derrota. Já foram vencidos no nome de Jesus. E que esta pessoa, Senhor, levante. Levanta agora, em nome de Jesus. Volta a fazer aquilo que parou de fazer. Prossiga fazer aquilo que está fazendo para a tua glória, Pai. E que nenhuma Jezabel, que ninguém venha ousar desafiar mais. Porque se desafiar, a resposta virá da parte do Senhor, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor. Porque nós precisamos do Senhor. Nós dependemos de Ti. E sobre esta palavra, meu Deus, eu coloco cada vida nas mãos do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Um forte abraço para você. Que você não morra no deserto. Que você, já que fugiu, saia do deserto com o Senhor Jesus e volte a fazer aquilo qual Ele te chamou para fazer. Amém? Um forte abraço no nome de Jesus e até semana que vem.